Olá, muito boa tarde. Está começando o Boletim Legislativo desta terça com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E os vereadores da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico se reuniram com representantes do Hospital Pio XII para debater a captação de recursos para entidades de saúde e hospitais da cidade. Os parlamentares também abordaram a importância de criar políticas públicas na área, como a gente mostra na reportagem. Vereadores e representantes do Hospital Pio XII do GAC se reuniram para discutir as dificuldades que as instituições têm enfrentado para manter os atendimentos custeados por repasses do SUS. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico cardiológico, com o objetivo de propor alternativas para o problema. Estiveram presentes os vereadores Dr. José Cláudio, Amélia Naomi, Júnior da Farmácia e Milton Vieira Filho, integrantes da frente, além dos parlamentares Dulce Rita e Fernando Petit, que também participaram da reunião. Segundo dados apresentados, tanto o Hospital do GAC quanto o Pio XII acumulam um déficit de R$1 milhão mensais, sendo que 80% dos atendimentos das duas instituições são provenientes do SUS. O vereador Dr. José Cláudio, que encabeçou o encontro, reforçou a importância de discutir meios para buscar recursos para as entidades. Uma saída seria a partir de emendas parlamentares. Os números foram mostrados tanto pelo Pio XII quanto com o GAC. Tem um déficit mensal em torno de 1 milhão. Então, o objetivo da frente, além de um apoio político para os hospitais Pio XII e GAC, também buscar recurso financeiro para equilibrar essa conta, porque são hospitais de extrema importância no tratamento do câncer e cardiológico na cidade, e para manter essa alta qualidade precisa do recurso. A vereadora Dulce Rita argumentou a necessidade da união de esforços para captar recursos para as entidades. Ela também criticou os valores pagos pela tabela SUS, que é usada como referência para o pagamento dos atendimentos realizados pelo GAC Pio XII. Fazia uma abordagem no âmbito, acho que é âmbito nacional, como vereador ou como deputados estaduais, fazia uma campanha a nível nacional para melhorar essa tabela SUS, porque essa tabela SUS é ridícula. Ninguém tem preocupação com isso, sabe? Como que é essa? É só cobrar as entidades que estão na ponta da linha, da linha, sem recurso. Você vê os procedimentos, nós acabamos de ver o ridículo que são pagos pelo governo federal. Também preocupado com a situação, Fernando Petit elogiou o trabalho da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico cardiológico e frisou que o diálogo político é um dos caminhos para alterar a situação financeira das entidades. Essa frente parlamentar, criada pelo Dr. José Cláudio, tem como objetivo da gente criar conversas junto com deputados, com o governo do estado, para que a gente possa trazer emendas parlamentares e diminuir esse déficit, já que todo joseense, todo cidadão da região conhece muito bem tanto o trabalho do Pio XII como do GAC, excelente, né? São referências tanto na oncologia como na cardiologia. A diretora técnica do Pio XII, Marcele Sá, afirma que o apoio do poder público é essencial para que o hospital possa dar manutenção aos atendimentos, tão importantes para quem depende desse serviço. Para que nós possamos continuar fazendo um excelente trabalho, nos mantermos como referência que somos, atender a todos os infartos da cidade, todas as cirurgias oncológicas e quimioterapias em adultos, é muito importante uma reunião como essa em que viabilize, porque os números mostram que nós temos um déficit de aproximadamente 1 milhão por mês entre aquilo que o SUS gasta no Pio XII e aquilo que ele nos paga no final do mês, né? Então, hoje nós provamos com os números que sem essas ações, sem essas emendas, sem essa união entre pessoas bem intencionadas na política, nós não vamos conseguir a sustentabilidade
que é a nossa vocação de continuar fazendo o nosso trabalho com excelência. A Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico Cardiológico foi criada em 2021 com o objetivo de debater e buscar soluções para garantir o atendimento digno e promover políticas públicas na área. Essa foi a 4ª reunião do grupo, que é formado por 10 vereadores membros. Outros debates realizados pela frente abordaram o impacto da pandemia nos atendimentos da saúde, a busca de estudos clínicos para o setor e a prioridade de atendimento para quem convive com essas doenças. E agora eu converso com quem está em busca de emprego aqui em São José. Se você, assim como muitos brasileiros, aguarda por uma recolocação no mercado, então eu te convido para acompanhar comigo as vagas de trabalho oferecidas pelo PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, administrador de empresas, analista contábil, analista de planejamento, assistente de vendas, atendente, atendente de lanchonete, atendente de negócios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de monitoramento eletrônico, auxiliar fiscal, auxiliar técnico de telecomunicações e dados, barbeiro, caixa, camareira de hotel, chapeiro de lanchonete, consultor de imóveis projetista, consultor comercial, corretor de imóveis, cortador de tecido, cozinheiro industrial, garçom, instalador técnico de manutenção, laminador de fibra de vidro, líder mecânico de refrigeração, meio oficial de cozinha, oficial de manutenção predial, operador de escavadeira, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, pintor, representante comercial autônomo, representante comercial MEI, serralheiro, supervisor de operações, supervisor de telemarketing, terapeuta ocupacional, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar de cozinha, garçom e operador de telemarketing. Para se candidatar às vagas, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E falando agora em segurança pública, um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Renato Santiago, prevê alterar a composição do CONSEG, o Conselho Municipal de Segurança. Com a mudança, a Prefeitura poderá indicar um servidor municipal para participar das reuniões realizadas pelo órgão. É o que a gente te mostra agora. A segurança é um tema sério que demanda cuidados. Pensando nisso, o vereador Renato Santiago criou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar um servidor para participar das reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEG. De acordo com o vereador, a demanda veio de pedidos da própria população durante as reuniões do Conselho. Tanto da Zona Oeste como também na Zona Norte, foi muito pontuado nessas duas regiões a necessidade da participação da Prefeitura junto. Então, por isso eu fiz essa solicitação, que eu acho que, na verdade, é importante para todas as regiões. O CONSEG reúne moradores e diversas entidades da sociedade civil para discutir soluções e melhorias para a segurança pública. São José dos Campos conta com 5 conselhos que se reúnem semanalmente. Com a aprovação do projeto, a Prefeitura vai poder indicar um servidor municipal para as reuniões e, com isso, ter mais ciência sobre as reivindicações na área. Para o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, a participação mais efetiva do Poder Executivo nesses encontros pode beneficiar diversos programas do município, a exemplo do São José Unida, que integra forças de segurança da cidade. Várias demandas que surgem nas discussões com a comunidade nos CONSEGs acabam chegando à Prefeitura. Então, mais do que justo, também a participação da Prefeitura nesse Conselho de Segurança. Ainda segundo o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, a Prefeitura já participa de alguns encontros, mas ele acredita que a aprovação do projeto de lei vai possibilitar uma ação mais efetiva, estreitando os laços com a comunidade.
Aqui nós temos em São José o programa São José Unida, que já integra todas as forças de segurança da cidade, e com a participação também da Prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal, com a presença nos consegues, vão fortalecer ainda mais essa integração, não só com as forças de segurança, mas também com a comunidade através da participação das pessoas nessas reuniões. Como aponta a justificativa da matéria, ampliar a participação da população nos debates do Conselho de Segurança é garantir o direito à cidadania e dar a oportunidade para os moradores destacarem sugestões e melhorias no setor. E como o vereador Renato Santiago explica, o projeto também pode fazer com que a Câmara atue mais ativamente nas reuniões do Conseg, cobrando do Executivo as demandas debatidas nesses encontros. Acho extremamente importante que os vereadores estejam próximo da população, próximo dessas questões de segurança, e aí sim a gente pode acionar a Prefeitura através de indicações, de requerimentos e fiscalizando para ver, né, se o serviço a que se propõe a Secretaria de Proteção ao Cidadão está sendo efetivo. O trabalho conjunto entre o poder público e os conselhos comunitários de segurança está gerando resultados. Segundo dados do município, São José fechou 2020 com uma taxa de 5,17 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, número menor que cidades como São Bernardo do Campo, Santo André e Guarulhos, e de capitais como São Paulo e Florianópolis. Além disso, nos últimos 5 anos, os casos de roubo caíram 64% e os de homicídio tiveram queda de 39%. E vamos ver como fica o tempo na tarde desta terça-feira e também amanhã? Na tarde desta terça-feira, o sol fica entre nuvens, mas não deve chover. A temperatura fica bem baixa a partir da noite. Máxima de 21 graus, mínima 12. A quarta amanhece ensolarada e o tempo fica estável e sem chuva, mas a temperatura continua diminuindo. A máxima é de apenas 16 graus e a mínima chega aos 6 graus. E nós ficamos por aqui, mas continua com a gente, porque daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, tem o programa de Bem com Você, que vai falar sobre o estresse. Já um pouquinho mais tarde, às 4 horas, você confere a transmissão ao vivo da sessão de hoje. Sempre muito importante, né? Para deixar você por dentro dos debates que envolvem a cidade. Então é isso. A gente se vê amanhã. Um abraço.